né? Principalmente com as laterais cobradas pelo Reinaldo. Houve muito corpo a corpo, houve muito choque, houve muito de tudo e a gente tinha que ter força para saber responder. A equipe foi bem e nós saímos contentes daqui. Mano, tem uma expressão que está muito na moda no futebol, que é o tal do saber sofrer. Hoje o Cruzeiro precisou saber sofrer. O que significa exatamente isso? Olha, eu usava sempre um pouquinho diferente, né? Que veio da Fórmula 1, que uma coisa era chegar e outra era ultrapassar. Essa é a tradução disso para o futebol, né? A adaptação disso para o futebol. Não é porque às vezes o adversário está bem e o adversário está criando suas chances que você tem que tomar o gol e tem que perder no resultado, porque o futebol é assim, né? Nós também tivemos as nossas chances e não conseguimos fazer. Então, tem que saber se comportar nessas horas. Às vezes você tem menos volume de jogo e não é porque você quer ter menos volume. É porque aquele jogo se coloca com um grau de dificuldade de tal forma que você não consegue ter. E o adversário tem mérito nisso. É por isso que a gente sai contente com a classificação aqui, que nós não batemos um adversário qualquer. Nós eliminamos a Chapecoense, que nos últimos jogos vem jogando um grande futebol. Então o Cruzeiro já soube se comportar melhor. Aí voltamos um pouquinho. A eliminação do Paraguai contra o Nacional nos ensinou bastante. O nosso comportamento hoje foi diferente do comportamento em Assunção, porque os jogos exigem, você tem que saber dar resposta, dependendo ou não das circunstâncias que aparecem. Mano, você disse a respeito dos arremessos laterais da Chapecoense por parte do Reinaldo. No segundo tempo teve uma jogada que ele foi cobrar o lateral e ele trombou com você. Foi sem querer? O que aconteceu? Não foi sem querer não. Eu estava na minha área técnica e fiquei na linha para atrapalhar ele um pouquinho. E tenho o direito de fazer. Mano, peço licença aos colegas, você já deve ter falado sobre o tema, que eu cheguei um pouquinho depois, sobre toda a confusão que houve, se você percebeu alguma coisa, pelo menos o tom que a gente viu a explicação aqui do Bruno, foi um desentendimento, um ruído de comunicação que acabou gerando tudo isso. O que você conseguiu perceber disso tudo? O primeiro que eu consegui perceber é que foi em frente à porta do nosso vestiário. Esse é o primeiro aspecto importante desse fato, né? O Cruzeiro não foi na frente da porta do adversário de ninguém, não foi em outro lugar que não fosse dirigindo ao seu vestiário, porque havia terminado o jogo. Quando eu cheguei, a confusão já tinha se iniciado, foi uma discussão e tentamos acalmar os atletas e todos que estavam ali, né, para que a coisa que não tinha razão de acontecer àquela hora cessasse logo. Então, foi uma confusão de jogo. Traz um clima de animosidade para o jogo de domingo, essas equipes se enfrentando de novo pelo Brasileiro? Independentemente se acontecesse ou não alguma coisa no final, você leva coisas de um jogo para o outro, né? Então a disputa dos 90 minutos certamente já levaria alguns fatos para domingo, porque o jogo é muito próximo. Mas vamos saber entender que o que ficou já ficou, é outro jogo, é outro campeonato. E o Cruzeiro vai buscar jogar futebol, que é o que sempre fez em qualquer lugar. O Cruzeiro é a única equipe que chega às quartas de final tendo iniciado a competição desde a primeira fase. Qual o significado também disso, mano? É que temos que valorizar isso, né? O Cruzeiro é a única equipe que não disputou a Libertadores, que está entre os 8, o que demonstra a qualidade do grupo que nós temos. E eu acho que é importante o nosso torcedor reconhecer isso. E domingo nós vamos ter uma grande oportunidade no jogo contra a Chapecoense de botar um grande público no Mineirão, para jogar pela liderança do campeonato, que é onde nos colocamos junto com a Chapecoense e com o Corinthians em termos de pontuação. E precisamos desse torcedor de volta, queremos dar a ele as alegrias, né, que prometemos dar durante o ano. Então, estamos felizes com a equipe vem se mantendo com um bom rendimento durante o ano. E campeonato de ponto corrido é rendimento, é performance, né, é estabilidade. E o torcedor ajuda muito a gente, porque hoje foi muito difícil aqui, porque o torcedor empurrou muito a Chapecoense. Nós queremos também. O Cruzeiro teve as oportunidades, acabou não concluindo em gol. Lá no Paraguai você disse de tirar a lição em uma derrota. Mesmo na classificação, esse matar o jogo, essa chance quando cria, não pode perder, é uma lição para a fase quartas de final, para a semi, para a sequência da Copa do Brasil em mata-mata? Eu não costumo reclamar
de jogador que perde a chance porque fez tudo certo, escolheu alguma coisa e fez a conclusão, a bola passou para fora ou passou perto, né? Eu cobro do meu grupo comportamento de decisão. As coisas vão acontecer, tem jogos que você vai fazer, tem jogos que não vai fazer, tem jogos que a defesa vai ter que segurar mais como segurou hoje. Então, nós somos uma equipe, somos um grupo para isso. Então, não tenho reclamar quanto a isso, não. Eu acho que faz parte do futebol tudo isso que aconteceu hoje do campo. E o Cruzeiro fez uma boa atuação, iniciou bem, como você disse. Teve uma chance com o Ávila muito cedo, né? Que foi um grande lançamento da Ariel Cabral. Logo depois tivemos outra oportunidade, depois tivemos com o Hudson. Acho que é assim mesmo. Jogo grande, você tem momentos seus, o adversário tem os momentos dele. É por isso que a gente tem que saber jogar esse tipo de jogo. Mano, você acha que você ganha reforços para domingo? Como é que está a situação do Robinho, também do Dedé? Você está otimista, pessimista? Dedé, vamos ver, porque como o Caicedo vai para a seleção na segunda-feira, talvez a escolha seja pela manutenção dele ainda nesse jogo, para que Dedé esteja 100% para os jogos seguintes, quando nós não teremos Caicedo. Então talvez ainda vou manter Caicedo em função disso. Robinho já vai estar à disposição, felizmente, né? Aqui Ezequiel também. Então as coisas estão voltando ao seu normal, né? Os jogadores estão se recuperando e esses reforços são extremamente importantes nessa hora para a gente saber suportar essa dificuldade de um campeonato longo como é o Campeonato Brasileiro. Mano, sobre reforços, você só vai falar quando oficializar mesmo, né? Apareceu o Luciano também, que já trabalhou com você, é um nome que foi oferecido, a diretoria está estudando. É um mercado, né? Nessa hora se movimenta bem, estamos próximos da janela, né? Do meio do ano. Realmente é um jogador com quem eu trabalhei, mas da mesma maneira que falamos na semana passada sobre o Sassá, e vocês viram que eu tinha razão, né? Que as coisas não andaram na velocidade que vocês imaginavam, porque às vezes não anda, às vezes atrasa. Vamos esperar, vamos respeitar os jogadores, não fico fazendo observações que não tem sentido, e eu gosto de respeitar todos os atletas, os nossos que estão no grupo, principalmente. O Mano Menezes, Nivaldo Preto. Central Fox, a gente ouvir o que disse o presidente da Chapecoense. O Maninho, o Plínio Davi, também falou. Então vamos lá com o que disse o Maninho, o Plínio Davi, presidente da Chapecoense, depois de toda essa confusão. Vamos nessa. Nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, há de que se entender isso. Nós estamos com um assunto junto à Conmebol, injustiçados por um movimento de bastidores, e que nós temos a convicção que estamos com a razão. Tivemos algumas partidas e, lamentavelmente, a arbitragem também não condiz com aquilo que merece o bom futebol. Então, todos esses movimentos não é com relação ao Cruzeiro, que é uma equipe irmã, uma equipe que nos atendeu a solicitação através do seu vice de futebol, seu Bruno, e que hoje estivemos juntos mais uma vez. Eu gostaria de deixar com toda a torcida da Chapecoense a mensagem de que o Cruzeiro é um time irmão. E nós não será estas lembranças que serão levadas como imagens de um clube como a Chape. Lamentamos profundamente, pedimos mais uma vez desculpas por todos os fatos ocorridos. Agradecemos então a presença do técnico Wagner Mancini. Bom, então o Plínio Davi, o Maninho, presidente da Chapecoense, falando exatamente no mesmo caminho do que disse o Wagner Mancini. As imagens que foram mostradas e vistas não condizem com o pensamento e a forma como a Chapecoense entende o futebol. E há que se deixar muito claro também que foi um jogo extremamente disputado, valendo uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, e o momento de maior tensão do jogo se deu exatamente na saída da arbitragem, que não tem a ver com a Chapecoense, não tem a ver com o time do Cruzeiro, e sim de um torcedor infeliz que, pela razão dele, atirou um objeto, alguma coisa que atingiu o quarto árbitro da partida. E ali, sim, foi o estopim para a grande confusão. Aparentemente, é este torcedor que está sendo agredido.
Aparentemente, a gente não tem a imagem, mas pelo comportamento de outra parte da torcida, tirando e expulsando esse torcedor dali da arquibancada, a gente pode imaginar que foi aquele torcedor que atirou algum objeto, mas é preciso, evidentemente, das imagens claras que mostrem de onde partiu e quem foi, qual foi o torcedor que agrediu o quarto árbitro. Bom, PVC, para a gente